dia, queridos irmãos. Vamos iniciar a nossa EBD, nosso último encontro para falar sobre o livro de Lamentações. Vamos lamentar o último dia hoje. Temos aqui hoje na nossa programação para falarmos sobre o quarto e o quinto lamento. Mas antes de falar e começar a nossa EBD, vamos fazer um momento de oração. Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, pedir a Ele que nos conduza, nos dê direcionamento do que vamos falar, do que vamos estudar, que Ele possa cuidar de todos nós desse ano que estamos iniciando, toda a nossa vida, e que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Amém? Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de buscar, Pai, de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar, Pai, através da minha vida, cada irmão que está aqui, que eles possam receber, Pai, aquilo que o Senhor preparou para os seus corações, que eles possam receber, Pai, o Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor conhece a dificuldade e os problemas de todos eles, Pai, de todos nós. Entrega em Suas mãos, Senhor, essas vidas. Que as Suas misericórdias, Pai, sejam derramadas sobre essas vidas. E que esse local aqui, Pai, seja um local cada vez mais buscado, cada vez mais repleto de pessoas que vão ansiar, Pai, pelo estudo da Tua Palavra, por se deleitar, Pai, nas palavras que o Senhor revelou a todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso último encontro sobre Lamentações. Vou tirar esse púlpito aqui da frente. Para vocês, não vou usá-lo. Passa para mim o primeiro slide, por favor. Eu mantive esse slide para poder mostrar para vocês, que eu não consegui mostrar muito bem nos outros encontros, aproveitar que hoje o problema técnico que a gente tinha da projeção foi resolvido e agora a gente consegue enxergar e poder ver aqui essa cronologia do reino. Eu acho isso aqui importante para vocês entenderem o tempo que acontece Lamentações, o tempo que o profeta Jeremias ele começa a escrever o livro de Lamentações. Então a gente tem aqui um momento em que o povo de Deus vive unido no reino de Israel. Primeiro rei ungido pelo povo ali por Deus, Saul. Depois temos ali o reinado de Davi e subsequente Salomão, filho de Davi. Durante esses três reinados, o reino se manteve coeso, se manteve unido, foi um só. As 12 tribos de Israel viviam juntas, viviam em harmonia. Após a morte de Salomão e aí o reinado dos filhos de Salomão, que foi o caso de Jeroboão e Roboão, esses dois, o reino se divide, exige uma ruptura no reino de Israel. E aqui, as 11 tribos, a maior parte das tribos, vai ficar concentrada no reino do norte, e só Judá fica no reino do sul. A gente pode ver que o reino do norte, que está aqui nesse primeiro quadradinho de cima, ele vai de 931 a 722. Aqui é uma contagem regressiva, que a gente conta de trás para frente até o nascimento de Jesus. E depois que Jesus nasce, a gente conta a nossa contagem que a gente tem hoje. Então, aqui de 931, quando Salomão ele vai morrer, e aqui até o ano 722, é o tempo do reinado dessas tribos que ficaram no reino do norte. Esse reinado, esse período, é marcado por uma série de reis que vão se afastar da presença de Deus, uma série de reis que vão buscar coisas que não agradam a Deus. Como o próprio livro vai dizer, prostituíram o meu povo, adoraram a deuses estranhos, trouxeram para dentro do convívio do meu povo cultos que não são práticas do culto cristão a Deus. Então aqui o povo, ele vai sofrer mais cedo. O pessoal aqui do Reino do Norte, eles são atacados pelo Império Assírio e a maior parte deles é levado sobre cativeiro. E daqui vai surgir um termo muito conhecido hoje, que são os samaritanos. Desse povo aqui que é levado, uma parte fica. E essa parte que fica, ela se junta com outras nações que vêm morar aqui nessas terras, que eram terras do povo de Deus, terras prometidas, terras que o povo conseguiu, que Deus entregou ao povo. E agora que pela desobediência do povo, foram dadas às outras nações. Outras nações vieram e dominaram sobre eles.
Então aqui, esse povo agora vai ser misturado. E esse povo que não é mais separado, não é mais um judeu puro, é agora chamado de samaritano. Aqui, no Reino do Sul, ele dura mais tempo. No Reino do Sul a gente ainda vê alguns reis que, orientados pelos profetas, vão voltar para os caminhos do Senhor e vão se endireitar e vão buscar a Deus. Então a gente vê que o Reino do Sul ele vai durar mais tempo. Ele vai até o ano de 536 a.C. Mas ainda assim, aí marcado pelo último rei, Zedequias, que se afasta plenamente da vontade do Senhor, que é um rei totalmente maldoso. E esse rei aqui é o último rei do Império de Judá, que é o último rei do Império do Sul, do Reinado do Sul. E ele é vencido pelo Império da Babilônia. A Babilônia vem sobre eles, vence eles e eles vão para o exílio. E Jeremias, que escreveu Lamentações, está aqui, ó, entre essa parte aqui e esse primeiro período do exílio. É aqui que Jeremias vive. É nessa parte aqui que o livro de Lamentações ele é escrito ali, ele é produzido. Eu falo produzido não no autor chegar a escrever, mas aquilo que o autor escreveu foi vivenciado nesse período aqui. Foi vivenciado nesse período entre essa parte que está ali prestes a acontecer o fim do reinado e o início do período do exílio na Babilônia. A gente vai ver esses detalhes do livro da Babilônia, estão escritos lá no livro de Daniel, que vai contar como que foi o período do exílio, como que o povo viveu lá, como que aconteceu, tudo lá nessa parte do exílio, vai estar lá no livro de Daniel. Mas aqui, Lamentações vai contar essa parte triste, essa parte onde o rei está sendo conduzido aqui por falsos profetas que profetizam prosperidade, que profetizam coisas maravilhosas, quando Oséias, quando Jeremias, quando outros profetas estão falando, olha só, Deus vai trazer sobre o povo condenação. Vocês estão se desviando do caminho do Senhor. Deus vai trazer sobre a nossa nação algo que vai trazer muita dor e sofrimento. Voltam-se para o caminho do Senhor. O que é mais fácil ouvir? Algo que traz prosperidade, que traz bonança, que traz calmaria, ou uma palavra pesada de dor e sofrimento? Então os falsos profetas, eles tinham voz, o povo dava voz a eles. Os profetas de Deus diziam, olha, esses não são profetas do Senhor, esses se dizem profetas, mas são falsos profetas. Mas o povo não dava ouvido. O povo escolhia ouvir os falsos profetas. E aqui a gente chega hoje, passa para mim o próximo slide, o período que eu queria marcar para vocês. Esses são os reis que reinaram no período de Jeremias. Então Jeremias viveu o reinado de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Então ele viveu, a gente vê que o período dos reinados é bem curto, é marcado aqui por 641 a 609. Josias, a gente tem um reinado aqui estável, talvez o maior aqui da época de Jeremias. Aí a gente tem aqui, Jeoacás, 609 a 609, não reinou nenhum ano. Aí a gente tem aqui Joaquim, de 609 a 598. Aí a gente vai estar aqui Joaquim, 598 a 597, e Zedequias, de 597 a 586. Então vocês veem que esse período do reinado foi marcado por várias substituições. Um rei não conseguia reinar de uma forma saudável, o rei não conseguia governar de uma forma correta, porque eram reis que se afastavam do caminho do Senhor, eram reis que buscavam coisas que desagradavam a Deus. Eles passavam por uma série de conflitos internos e ia causando tudo isso aqui, até chegar o momento do cativeiro na Babilônia. Passa o próximo slide, por favor. Eu queria mostrar para vocês esse mapa. Olha a movimentação que a Babilônia faz para dominar o povo de Deus. A Babilônia sai daqui, da ponta do nosso mapa, na Mesopotâmia, e dessa ponta da Mesopotâmia, ela vem, domina o povo assírio, aquele povo que escravizou os judeus do povo do norte, lá a cidade de Nínive, um povo muito guerreiro, mas um povo também muito cruel. Então eles dominam a Síria. Tem uma guerra aqui na Síria com os egípcios, e aí no seguinte eles vão dominar a Palestina. E essa região aqui era muito importante, essa região. Era uma região muito estratégica, porque como vocês podem ver, ela faz aqui litoral com o mar Mediterrâneo. Para eles naquela época, o mar Mediterrâneo era o ponto de comércio.
Então aqui a Babilônia, ela não tinha acesso ao mar Mediterrâneo. Então fazer dominar aqui, dominar o sul do Egito, era ter a maior parte do controle de todo esse comércio. Era ter um controle estratégico daquela região. Aqui você ligava com a Europa, ligava com a Ásia, ligava com a Grécia, ligava com o Egito, com a Palestina, as rotas de seda, tudo passava por aqui. Toda a rota comercial estava aqui. Então, para a Babilônia, fazer essa movimentação era uma movimentação interessante, era uma movimentação estratégica. E aqui a gente vê como eles vão dominando, domina a Síria, domina a Palestina e vai dominar o sul, o norte do Egito. Passa para mim o próximo slide. E por fim a gente chega no livro de Lamentações. O livro de Lamentações são marcados por 5 capítulos. São 5 poemas em cada capítulo. O primeiro capítulo vai falar a dor da destruição de Jerusalém. O capítulo 2 ele fala a causa da ira de Deus. No capítulo 3 ele vai falar oração por misericórdia e esperança. No capítulo 4, que a gente vai falar hoje, o cerco de Jerusalém e o arrependimento. E no capítulo 5, oração por restauração. Pode passar. Toda essa história aqui do livro de Lamentações tem algumas curiosidades que eu queria destacar com vocês. Naquela época existia uma prática muito forte, idólatra dentro do povo. Existia uma crença de que o povo foi gerado a partir de uma deusa mãe, num relacionamento de Deus com outro ser, querendo se assemelhar com a humanidade. A humanidade, para gerar alguém, exige o relacionamento de um homem e de uma mulher. Então eles tinham a crença de que uma mãe, alguém que se relacionou com Deus, gerou a humanidade. Então era uma prática idólatra daquela época, uma forma de desviar o povo de Deus. Então essas práticas, elas eram incluídas. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma prática idólatra adotada pelo povo naquela época, que desviou o povo do caminho do Senhor. Jeremias era conhecido também como profeta chorão. Olha o período que Jeremias viveu, um período de fim de reinado e um período de sofrimento, de tamanha dor. Olha a revelação profética que Jeremias recebeu de Deus. Jeremias sabia que ia falar um povo e sabia que o povo ia sofrer tamanha dor e sofrimento, mas que aquele povo ainda assim não ia ouvir. Jeremias já sabia disso. Na profecia que Deus entregou a ele já foi revelado isso. Então não tinha outro nome melhor para dar a Jeremias. Alguém que se compadece, que tem amor. Era chamado de profeta chorão. A gente vê também que os 5 poemas do livro de Lamentações, eles têm um esquema chamado acróstico sobre o alfabeto hebraico. Do capítulo 1 ao capítulo 4, vocês vão perceber que antes de começar o texto, tem uma palavra diferente ali. Então você vai ter ali a primeira letra do alfabeto hebraico, chamado Aleph. Então, ele faz como se fosse um acróstico com o alfabeto hebraico. Como a gente fazia na escola com o nosso nome, pegava as letras do nome e para cada letra você escrevia um significado. Aqui, como ele está escrevendo em forma de poema, para cada versículo ele coloca uma letra do alfabeto. E esse versículo começa com essa primeira letra. Então, o versículo 1 do capítulo 1 começa com a letra A. O versículo 1 do capítulo 2 também começa com a letra A. Então, ele vai fazer esse acróstico. É um esquema para poder fazer o poema. Então, vocês podem ver que Jeremias também não era uma pessoa iletrada. Ele tinha uma certa cultura, ele tinha um certo conhecimento, uma certa sabedoria. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o Muro das Lamentações. É um ponto importante. Aqui eu trouxe uma foto, vocês não conseguem ver muito bem, mas é o nosso presidente, o Messias, o Bolsonaro, está aqui no Muro das Lamentações, deve ser uma visita que ele fez a Israel. Mas eu queria destacar para vocês o muro, que é ainda uma parte do templo de Jerusalém, que foi todo destruído, mas esse muro ficou lá. É um pedacinho ainda que restou. E para o povo dos judeus naquela época, dentro do povo, dentro do templo, era onde habitava a presença de Deus. Então eles vêm até esse muro aqui, toda sexta-feira, e recitam aqui o livro inteiro de Lamentações. Eles leem o livro de ponta a ponta, os 5 poemas. Toda sexta-feira eles estão aqui lendo, pedindo a Deus, clamando pela misericórdia de Deus pelo povo judeu, clamando a Deus
pela misericórdia, para que eles não venham sofrer como sofreram na época do exílio. Pode passar. Então vamos dar início ao quarto lamento. O quarto lamento, ele, com tristeza, o autor compara o momento vivido pelo povo de Deus de outros tempos com a situação sombria de país humilhando e envergonhando por forças inimigas. Então aqui ele começa o quarto poema falando como o povo de Deus está sendo humilhado. O povo de Deus que outrora era o povo que mandava na região, era o povo que governava, era um povo que era a cabeça das outras nações, agora é um povo envergonhado por outras nações, é um povo que vive à sombra, é um povo que vive humilhado, que vive oprimido pelas forças inimigas. Então no quarto poema ele começa falando dessa forma, contando de como é triste o momento que o povo de Deus está vivendo. Ele faz uma comparação no versículo 1 com a figura do ouro e das pedras preciosas que existiam no santuário. Ele coloca o povo de Deus como o ouro, aquilo de mais precioso que eles tinham. As outras nações eram qualquer outro metal comum, mas o povo de Deus era o ouro mais deslumbrante, aquele que brilha à distância, aquela pedra preciosa, tão desejada. Assim era o povo de Deus. E ele faz essa comparação aqui, só que ele fala agora o seguinte: a figura do ouro e das pedras do santuário serve para retratar o povo de Judá. O ouro perdeu o seu brilho e as pedras sagradas foram jogadas pelas ruas, entre sujeiras e entulho. O povo foi deixado de lado, sem valor. As pessoas foram abandonadas. O povo que foi levado por exílio está lá na Babilônia, como escravo da Babilônia. Mas o povo que aqui ficou, aqueles que ficaram, que foram deixados para trás, estão como pedras jogadas aos entulhos. O ouro perdeu-se o seu brilho. O povo agora não vislumbra mais uma solução. Só consegue enxergar aqui sofrimento e dor. Isso é assim que ele começa o capítulo 4. Passa para mim, por favor. Mas no versículo 13, se vocês puderem olhar, ele vai falar assim: tudo isso acontece por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dele o sangue dos justos. Isso aqui é o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 13. Aqui está mostrando como eles reconhecem que os falsos profetas, que os falsos sacerdotes são a causa de tudo isso que eles estão passando. Eles vão falar: os pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dele o sangue dos justos. Quer dizer, o sangue das pessoas que aqui estão sendo vertido, o sangue das pessoas que foram derramados, o sofrimento do povo que aqui está acontecendo é fruto desses aqui, falsos profetas, falsos sacerdotes, que falaram sobre o povo, que levaram profecias que não eram de Deus, que levaram profecias, que levaram ideias, que trouxeram para dentro do povo práticas pagãs que não pertenciam ao povo de Deus, contaminando, prostituindo o povo de Deus. Aqui, eles têm pleno conhecimento. Os judeus são pessoas que conhecem a palavra de Deus, eles conhecem o Pentateuco, que é o conjunto de 5 livros que a gente tem no início da Bíblia. Vai ser composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros, composto pelo Pentateuco, se chama a lei. Eles chamam esses livros de a lei do Senhor. Aqui, eles olham e conhecem. Na lei do Senhor vai dizer: se estiveres praticando o que eu te ordeno, serás abençoado. Porém, se afastares da minha presença e praticar o mal, serás amaldiçoado. Aqui não é o contexto de Deus exatamente amaldiçoando o povo, mas aqui é o contexto de Deus falando ao povo o seguinte: como um pai adverte o seu filho: filho, não saia à noite, porque você pode sair e o ladrão pode vir e lhe roubar. Filho, não vá com o carro, porque o carro está com problema, ele não está bom para você viajar. No meio da estrada pode acontecer algum acidente. Filho, não faça isso, não brinque na chuva, você pode pegar um resfriado brincando na chuva. A ideia aqui é essa: Deus adverte o povo,
ele avisa. Deus ama o povo como um pai ama o seu filho, e ele traz essa palavra. Só que o filho, como desobediente, vai e faz. E tudo isso aqui é a inclinação do pecado sobre a vida da humanidade. Isso aqui é a inclinação do pecado sobre a vida do povo de Deus. O povo de Deus escolheu se afastar da presença de Deus, e as consequências do pecado, elas vêm sobre o povo. E o que o povo está sofrendo aqui, eles agora no capítulo 4, eles vão falar: reconhecemos o nosso sofrimento, e tudo isso aqui é por causa das nossas escolhas. Escolhemos acreditar nos falsos profetas, nos falsos sacerdotes, fizemos os cultos que eles trouxeram para dentro da nossa nação, recebemos outros povos aqui, e nos tornamos nação prostituída no meio do povo de Deus. Então aqui eles reconhecem tudo isso. Os falsos profetas e sacerdotes foram reconhecidos como eram na verdade e tratados da maneira apropriada. A sua liderança foi rejeitada, sendo eles mesmos enviados, evitados como se fossem leprosos. Agora o povo passa por esses sacerdotes, passa por esses que eram os falsos profetas, e tratam eles como pessoas imundas, como se fossem leprosos. O leproso, quando chegava em algum lugar, ele tinha que falar: imundo, 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 e as pessoas iam se afastando da presença dele. Aqui, o mesmo tratamento basicamente é dado a essas pessoas. Quando eles chegam, o povo se afasta, o povo sai da presença, porque sabe, porque tem consciência de que todo o sofrimento que eles estão passando, tudo que está acontecendo com eles, é porque eles escutaram e deram ouvidos às profecias, melhor, às falsas profecias faladas por esses sacerdotes e por esses líderes religiosos que trouxeram essas mensagens. Passa para mim, por favor. No quinto lamento, a gente vai começar com 22 versículos, do mesmo esquema dos outros, mas o quinto lamento ele é diferente, porque ele não é no formato acróstico, ele não tem em cada versículo ali essa composição, como a gente tem aqui, em cada versículo tem uma letra do alfabeto hebraico. O quinto poema, ele fala de um modelo de oração, é como se o profeta estivesse orando a Deus, clamando a Deus, e o quinto poema, para mim, é onde a gente consegue enxergar aqui a misericórdia de Deus. Aqui a gente consegue olhar para o quinto poema e não ver esse sofrimento que o livro de Lamentações comenta. A gente consegue olhar para o quinto lamento e ver a esperança no Senhor, porque o Deus que está tratando o povo nesse momento é um Deus fiel e justo para perdoar o povo. É um Deus que, quando o povo se mostrar verdadeiramente arrependido, é um Deus que está pronto a receber esse arrependimento e está pronto a vir socorrer o seu povo. Para os judeus naquela época, a ideia de arrependimento era algo muito mais externo do que interno. A palavra em si, arrependimento, para eles não fazia muito sentido. Para o povo judeu fazer arrependimento, espera aí que eu vou pegar um bezerro e vou lhe sacrificar, e aí eu vou fazer a petição ali pelo meu erro, pela minha punição, eu vou pagar aqui, acabou, vida que segue, vamos em frente. Acabou de novo, eu vou lá e sacrifico agora um animal. E essa era a vida diária deles, eles tinham essa prática. Para eles o arrependimento era muito externo, não era trabalhar essa forma interior dele, e aqui Deus está trabalhando isso. Deus está trabalhando para que eles verdadeiramente se arrependam do que eles fizeram, para que verdadeiramente seja algo tratado dentro deles, no interior deles. O quinto lamento, ele tem 22 versículos, porém não seguindo o arranjo do acróstico alfabeto dos 4 lamentos anteriores. O capítulo contém uma confissão de pecado e um reconhecimento da total soberania de Deus. Como ele é mais uma oração do que um lamento, isso contribui para não deixar que fosse adaptado o arranjo acróstico estilizado. Como ele é mais uma oração do que um lamento, o que eu quis dizer aqui é que ele não tem essa mecânica que os outros poemas vão ter, exatamente começando com a letra A, começando com a letra B, seguindo ali aquele acróstico. Aqui ele vai trazer uma ideia realmente de uma oração, algo que tem uma liberdade de expressão, uma liberdade de falar, sem toda essa mecânica presa. Passa para mim o próximo slide. No quinto lamento, eu quis destacar
que do versículo 1 ao versículo 7, ele vai fazer um pedido de misericórdia. E aí no versículo 1 ele vai falar assim: lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. Aí o versículo 7, nossos pais pecaram e já não existem, nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. A orgulhosa herança dos israelitas ficou isolada, ocupada por tropas estrangeiras. Os infelizes judeus que puderam permanecer na terra tinham de comprar até as necessidades mais básicas, como água potável. Estavam pagando pelas escolhas de seus pais, mas ainda assim reconheciam o erro e assim também olhavam para frente e falavam assim: Deus, lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. Senhor, olha para mim, Senhor, olha para o que eu estou passando, transforma o meu coração. É um pedido de misericórdia. Senhor, olha para o teu povo, não se esqueça de nós. Sabemos que tu és fiel e justo, tu és imutável, o Senhor não muda. Então, considera olhar para nós, o teu povo, nação santa, para que nós sejamos restituídos, regenerados. E aqui ele vai começar falando, passa o próximo slide, por favor. Ele vai continuar falando agora sobre um pedido de restauração para Deus. Ele vai colocar: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente. É um pedido do povo para Deus: Senhor, se estou fazendo algo que te desagrada, se me desviei do teu caminho, se pequei contra ti, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Não é esse exatamente o papel que Jesus Cristo faz em nossas vidas? Ele nos faz enxergar que somos incapazes de cumprir a lei que nos deveria dar salvação e que nos condena à morte. Não é esse o papel que Jesus Cristo faz em nossas vidas, de nos dar salvação e de nos livrar do destino que nos era levado à morte, à dor, ao sofrimento? Aqui o povo clama: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Traga a nós a condição que tínhamos antes do povo ser massacrado, antes do povo ser totalmente destruído. É por essa questão aqui que quando Jesus entra em Jerusalém, o povo vem saudando Jesus: Hosana, Hosana, coloca as mantas para que Jesus possa passar, dizendo como que aí vem o rei que vai resgatar o povo, que vai nos livrar da opressão dos romanos, que vai libertar a nossa nação, que vai nos fazer vitorioso, como éramos na época do rei Davi. O povo está ansiando por esse momento em que eles serão novamente vitoriosos. E vem daqui esse sentimento, vem daqui essa sensação, onde eles sofriam, onde eles padeceram tanta dor, mas a partir daqui eles falam para o Senhor: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Eles têm fé. Se o Senhor quiser e assim o Senhor desejar, o Senhor vai mudar o meu coração, vai regenerar a minha vida, e eu serei nova criatura, eu serei salvo por ti, e eu vou servir somente ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando o povo volta do exílio, eles jamais se esquecerão do que eles passaram, eles jamais se desviarão novamente. Ali o povo, a gente vê marcado, quando o Império Romano domina o povo de Deus, eles querem colocar dentro do templo, para os judeus, onde habitava a presença de Deus, eles querem colocar outros ídolos ali, e os judeus não permitem. Por mais que nós sejamos vassalos de vocês, por mais que nós sejamos nação, que estamos sendo dominados, governados, não permitiremos que dentro do templo do nosso Senhor, dentro da casa de adoração ao nosso Deus, o Deus de Israel, seja colocado outros deuses, seja cultuado a outros ídolos. Então é um povo que jamais vai mudar e vai adorar outro Deus que não seja o Senhor. E o livro de Lamentações, ele vai terminar o quinto poema trazendo essa ideia: converte-nos a ti, Senhor. Esse é o versículo 21. O capítulo 5 ele tem 22 versículos. E seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente. A ideia presente de que nosso Deus é imutável fornece ao autor uma base para o seu apelo, uma esperança para o futuro. Deus permanece fiel, mesmo depois de seus filhos serem desobedientes e idólatras.
O pecador arrependido pode confiar que Ele o perdoará. O pecador, ele entende que nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. O pecador, ele compreende que Deus, na sua maior justiça, sendo justo, também é pleno em amor, é pleno em misericórdia, e está apto a perdoar o povo. Desde que esse arrependimento não seja um arrependimento externo, o arrependimento da boca para fora, mas seja algo interior, algo verdadeiro. Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. A nação está aquecida, porém olhando para a misericórdia da aliança, que já se manifestou tantas vezes na história do seu povo. O autor não pode crer que Deus tenha rejeitado o seu povo, então ele crê na esperança. Se a gente olhar para o livro de Lamentações e se apegar à forma detalhada, como ele coloca tanto sofrimento e tanta dor, a gente vai olhar para esse livro realmente como um livro de sofrimento. Mas se a gente olhar para esse livro e entender que Deus está tratando o povo, que Deus está aqui colocando o povo para que verdadeiramente eles sejam adoradores, para que verdadeiramente eles possuam dentro dele a convicção, a crença correta, para que verdadeiramente eles ajustem os seus trilhos e caminhem no caminho do Senhor. Aqui a gente vê que é um livro de esperança. O autor não pode crer que Deus tenha rejeitado o seu povo. O autor não acredita que aquele Deus que fez tantas coisas, que foi tão misericordioso com o povo, em tantos momentos perdoou o povo, que livrou o povo, aqui nesse momento vai extinguir e eliminar plenamente o seu povo. Mas mesmo diante desse sentimento, ele se coloca como Jó: Senhor, estou aqui, se tu vai me eliminares, mas eu estou aqui, ciente de que o Senhor é o que domina sobre todas as coisas, ciente de que o Senhor também é amor, também é misericordioso. E para terminar o nosso livro de Lamentações, eu fecho com essa palavra. Apesar do livro de Lamentações representar tanto sofrimento e dor na vida do povo de Deus, ele nos mostra como um pai que castiga o seu filho, é fiel e justo para nos perdoar. Um pai, quando adverte seu filho: filho, não faça isso. Filho, se você transgredir a lei, você será preso. Mas como um pai, uma mãe está ali, do lado do seu filho. No momento que ele passa aquela dor, aquele sofrimento, está ali. Vamos caminhar juntos, meu filho. Você vai aprender, vamos caminhar, você vai se consertar, você vai se ajustar. Quando você se arrepender, quando você se corrigir, você vai poder voltar. Você vai novamente caminhar e ser uma pessoa saudável. Vai novamente produzir frutos, como uma árvore, que quando tem os galhos ali, estão tirando as energias da planta, os galhos que estão secos, os galhos que não estão produzindo frutos, o agricultor vai podando aqueles galhos, vai ajustando, para que o fruto seja produzido na estação certa, para que o fruto seja dado com qualidade, seja um fruto saboroso, seja um fruto palpável, um fruto que as pessoas podem olhar e podem se deliciar daquele fruto. Assim, a gente olha para o livro de Lamentações e entende que, por mais que seja um livro que traga tamanha dor, é um livro que traz o povo de Deus sendo tratado, sendo transformado, para verdadeiramente se tornarem adoradores de Deus. Eu termino aqui a exposição do livro de Lamentações. Abro para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, se alguém quiser fazer algum questionamento, e aí em seguida eu passo para a Ivonete, para ela poder fazer o encerramento do nosso EBD. Alguém alguma dúvida? Ninguém quer falar nada? Um de cada vez, gente, por favor, para não ter confusão. Não, tudo bem. Ivonete, eu passo a palavra para você. Agradeço a oportunidade, os 3 domingos de estar aqui falando aos irmãos. Nosso próximo encontro, se eu não me engano, é o irmão Marcos, vai falar sobre o livro de Jó. Falei para ele que é um desafio, um livro grande, um livro muito teológico, lá no seminário, um livro que os seminaristas gostam demais de debater, e ficou a cargo do irmão Marcos. Deus dê ele sabedoria e amor para poder falar a todos nós nos próximos domingos. Aqui, Bonete, obrigado. Graças a Deus, foi muito